Pessoal, estamos de volta com os donos da bola até 1h54 e 13 segundos. Tenho certeza que você já conhece a Rio Claro Pneus, porque é a maior revenda multimarcas de Minas Gerais. A Rio Claro Pneus, ela preparou uma promoção muito especial para você, que é telespectador dos donos da bola. Você nem pensa em comprar em outra loja. Olha essa promoção, na compra de 2 pneus, o segundo pneu sai com 25% de desconto. Onde numa crise dessas você consegue um desconto de 25%? Está achando muito? Na compra de 4, meu amigo, você tem 50% de desconto. Nenhum lugar no mundo com essa economia mundial louca você vai ter um desconto de 50%, mas na Rio Claro você tem. É a maior, por isso vende mais barato, porque o estoque realmente são 4 quarteirões de pneus. Olha, uma lista enorme de rodagens e marcas que estão nessa promoção. E você está esperando o quê? Ligue agora para Rio Claro Pneus, 3271-4466. O telefone é fácil, 3271-4466. Ande com pneus novos, segurança para sua família e tranquilidade para você pagar. Porque na Rio Claro, você além de encontrar todas as marcas e rodagens, você paga o menor preço e ainda divide o preço à vista em 10 vezes. Onde você paga o preço à vista em 10 vezes? Só na Rio Claro. É muito bom, é ou não é? E tem mais. Na compra do pneu, o alinhamento é grátis. Além de tudo isso, de todas essas vantagens, o alinhamento é grátis na Rio Claro Pneus. 7 lojas em BH, aliás, 6 em BH, a outra é onde, Fernanda? Contagem, 6 em BH, uma em Contagem, passe em uma delas, diga que viu nos donos da bola, não rode com pneus carecas, compre na Rio Claro Pneus e rode tranquilo. Confira também as condições dessa promoção, que está sendo um sucesso em qualquer uma das lojas Rio Claro Pneus, ok? Vamos ouvir agora o técnico Levir Coupe, vamos ver o que ele disse sobre o vexame de ontem. Resultado para esquecer, mas com relação à tática, quem eram os volantes do Santos? Eu só vejo um ali, o Renato, todos jogadores técnicos. Né? E por que não jogar assim também? Isso nós inclusive jogamos antes que o Santos nessa formação, bem antes. Então a gente tem segurança. O cara que falar sobre isso está sonhando, está delirando. Agora, o que aconteceu foi que o nosso time não produziu nada. As bolas não entravam. As chances que nós tivemos foram ótimas para marcar. Nós poderíamos ter feito 2, 3 gols. Tivemos ótimas oportunidades. E as bolas do Santos entraram muito facilmente. Realmente aconteceu... Não me lembro de termos assim uma apatia tão grande num jogo. Agora, para sair de uma situação dessas, é aquela história, nós temos que estar juntos. O Flamengo, nós vamos jogar contra o Flamengo no Independência e temos que estar lá com a torcida, porque o Atlético vai entrar em campo novamente. Precisa contar com o apoio da diretoria, né? Fazer alguma coisa, só que agora os ingressos começaram a ser vendidos e eu acho difícil tomar qualquer tipo de medida. Eu gostaria de ouvir que você disse uma coisa agora que me chamou a atenção. Sim. Tudo em você me chama a atenção, mas o que você disse agora, mais ainda. Você disse, o primeiro tempo do Atlético até que não foi ruim. Eu discordo de 75% do que você disse. O próprio placar diz isso. Porque 15 minutos o Atlético jogou bem. 20. Vai lá. 15-20, depois foi uma tragédia total. Não, eu acho que o primeiro tempo, mesmo nesse restante aí, depois desses 15, 20 minutos, não foi tragédia. Pode não ter sido ideal, alguns erros já estavam ensaiando acontecer, mas não foi... O primeiro tempo o Atlético criou, teve ali algum volume, alguma capacidade de incomodar o Santos e já mostrava esses problemas de exposição excessiva, de dar muito espaço ao adversário. Mas, num todo, era uma atuação que depois do primeiro tempo você olhava. Não foi péssima, não foi ruim. Até que se a gente comparar com o segundo, aí dá para pensar dessa forma mesmo. Gente, vendo esse segundo tempo, até que o Atlético não foi mal. No segundo tempo, o Atlético parecia time de várzea. Edu, peraí. Vocês me chamam muito a atenção, você também. O time toma 4... E o Santos jogando, como diria Tuílio Onça lá em Divinópolis, no Maria Mariola, com quem está a bola, brincando com o Atlético, dando totó no Atlético, ganha de 4, o Atlético sai da Copa do Brasil para o Figueirense. Não está tudo normal. Mas quem falou que está tudo normal? Olha, para explicar melhor o que tem que fazer para resolver o problema do Atlético, principalmente no que todos estão discutindo, aliás, que é unanimidade aqui, que é a questão defensiva, onde o Atlético é trágico. Eu acho que é questão de posicionamento. Eu acho que Quem que arma o time? Olha só, ele não vai ter o Giovanni Augusto no próximo jogo, e aí aparece de novo a possibilidade do Dado, que é o cara mais próximo que ele tem. Vai ser o Cárdenas?
né? Então, quer dizer, piora um pouco mais ainda a situação. Mas, Everton, a gente não pode, claro que a gente está falando do Atlético no coletivo, mas não pode esquecer que individualmente o Atlético está muito mal. E outra coisa, também não pode esquecer que fisicamente o Atlético também está muito mal. Então é uma série de situações que o Levi tem que chegar e abrir um jogo com eles. Quando ele fala assim, é uma noite para esquecer, não é para lembrar e lembrar muito. É para sentar com esse grupo e ter uma conversa. O que vocês querem? Qual é o caminho? O que está faltando? Onde é que a gente vai chegar desse jeito? O Cadu sempre diz uma coisa, que é jogar com alegria. Cadu sempre fala, mas onde é que ele se não perdeu? Joga com alegria. Onde que ele se perdeu? Eu acho que essa é a pergunta. Em que momento que o Atlético, jogando aquele futebol que ele estava jogando, ele se perdeu, ele perdeu essa alegria aí toda e essa deixou no espaço? Nunca saiu da minha boca, se não é pra você, não. Eu nunca falei que time nenhum, mas onde que ele perdeu a alegria? Mas quem falou? Não sei, não sei. Foi o Eduardo que te liga de manhã, cara. Aquele Eduardo lá. Gente, aqui, vocês são muito cara de pau. Mas muito cara de pau. Nós, né? Porque vocês têm... Vocês não vêm... Tá tudo bem. Tomou 4. Tá certo. Ninguém falou agora isso, tem humildade, seguiu o caminho. E uma coisa rapidinho sobre o Levi Coupe. Levi, suas entrevistas coletivas são ótimas, a gente se diverte. Mas quando o Atlético ganha, principalmente. Porque quando o Atlético perde e alguém te faz uma pergunta que te incomoda, você fica bem ranzinza, bem chatinho, até mal educado às vezes. Nem sempre. Fica. Ontem ele curioso deu uma, você tecer um comentário sobre alguém ranzinza. Mas é até bonitinho ontem ele deu uma na Fabiola do Sport TV, por causa de uma pergunta que ela fez. Não, eu nunca falei, mas seus jogadores falaram que se perdesse do Santos, a briga pelo título, difícil, etc e tal. Então vamos aprender também a respeitar a pergunta quando ela te incomoda, pô. Na verdade, gente, mais uma vez você vai falar que a gente está amenizando. Não é amenizar, não, mas... no fim das contas, estão 5 pontos do mesmo jeito, né? Gente, o problema é quem tá vocês estão analisando com a frieza dos números, mas estão esquecendo de olhar para dentro do campo. Eu estou falando, para que o Atlético no sentido de manter a motivação, de acreditar. Claro que tem que consertar, que tem que ver os erros, que foi péssimo, que o segundo tempo foi ridículo. É claro que isso tudo a gente tem que colocar. Estou falando que na frieza da tabela... tem de se achar esse acerto, é preciso buscar essa melhora, mas com sentido psicológico de buscar o título, de não de se acomodar, de achar que não... Mas o seu treinador vai para a coletiva. Você tá também... Se eu entendesse que era a hora de sair, eu chegaria aqui e dizer, tá na hora de tirar. Não é isso, não. Estou dizendo o seguinte, o grande problema que eu acho é treinador amenizar as grandes porradas que você toma ao longo do campeonato. Porque quando o treinador ganha a Copa do Brasil, como o Levi ganhou, a gente, o Levi fez um trabalho excepcional. Então, quando está mal, você tem que, às vezes, porque ele é o líder, né? Então, eu só tenho medo de amenizar os problemas e entender que não tem tanta coisa muito séria acontecendo e tal. Para mim, foi uma tragédia ontem. A Kika vai agora expor a opinião do torcedor atleticano com respeito à trágica derrota de ontem. Kika. Muitas críticas mesmo ao Levi. Paulo Henrique, Levi é teimoso, o time precisa de reforços. Alexandre Carlos, o Levi é teimoso, está fazendo o time perder a vibração e a raça. Matheus Viper, o Levi subestimou o Santos na Vila Belmiro. Daniel Fará, o Levi é burro com sorte mesmo. Como você joga na Vila com o time aberto daquele jeito? Wilson Júnior, muitos times melhoraram no segundo turno, mas o Atlético piorou. Esse time não ganha o Brasileiro. Agora, além das críticas ao Levi, são incontáveis aqui as críticas ao Dátolo também. Muito bem. Só para lembrar que o Atlético faz o segundo turno, nesse momento, melhor que o primeiro e ele é o quinto no retorno. Muito bem, sensacional, muito bom. O Atlético fez quinto. A frieza dos números. 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 Vamos para o intervalo rápido, 2 minutinhos só, a gente já volta. Os donos da bola. Oferecimento Skin. Do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira. A sorte joga no seu time. Quando o assunto é a sua segurança pessoal ou a segurança da sua empresa, não há espaço para dúvidas. A Plantão Serviços de Vigilância conta com os melhores profissionais do mercado. Somos especializados em segurança pessoal e patrimonial, vigilância armada e desarmada e monitoramento, todos devidamente autorizados pela Polícia Federal. Além disso, contamos com os equipamentos mais modernos e uma equipe treinada para o monitoramento e segurança da sua casa ou empresa.
Chegou o aniversário premiado Super Varejista. E nesses 4 anos, o presente é todo seu. 2 carros, 2 motos e 56 kits cozinha. E para ganhar é muito fácil. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a esses prêmios incríveis. Não dá para perder, né? Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Super Varejista. Uma festa de prêmios espera por você. Super Varejista, a estrela dos preços baixos. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia. Vem curtir, se divertir. Guanabara, Parque da Família. Blackout na Imperial Toyota. As taxas desapareceram. Dá só uma olhada. Etios Hatch X 1.3 Flex por R$ 39.990 e taxa zero. Etios Sedan X 1.5 Flex por R$ 43.990 com taxa zero. Hilux cabine dupla 4x4 diesel com preço de nota fiscal de fábrica mais taxa zero. Corra e aproveite. Toyota é na Imperial Veículos. Juiz de Fora, Barbacena e Ubá. Calma. Os meus comentaristas ficam irritados com o Twitter, mas pode xingar, @os donos da bola MG. Quanto mais você xingar, mais a reação traz audiência. Olha aqui, vem agora para o pré da Oi, meu amigo. Você vai conectar e falar de forma ilimitada com ele. Você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais, não é? E inclusive as redes sociais favoritas, como o Twitter, para você se conectar aqui com o nosso programa. Manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo da Oi em todo o Brasil e custa apenas R$ 7,00, não é? E você usa por até uma semana, é isso mesmo. Com o pré da Oi você vai falar ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como quiser. Por até uma semana, tudo isso por apenas R$ 7,00. Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro. Compre o chip da Oi, ligue *880 ou saiba mais em oi.com.br/pré-pago. Vá de Oi. Que é o Capiroto? Deixa eu falar aqui, a vitória contra o Vasco não veio, né? E aí, para os jogadores do Cruzeiro, vencer a Chapecoense virou uma obrigação. Na verdade, a obrigação, a necessidade de vencer a Chapecoense aumentou em 6.214%. Veja aí. Foi um jogo bem competitivo. A gente lamenta porque temos que sair dessa situação também, jogando dentro de casa. E estava com o placar na frente, né? Mas futebol é assim, vamos erguer a cabeça aí e continuar trabalhando. Foi um jogo bem equilibrado, né? O Vasco voltou na segunda etapa bem determinado. Nós tivemos ocasiões ali para fazer o terceiro gol, mas infelizmente não conseguimos. E uma desatenção nossa ali atrás, eles foram felizes, né, em uma bola parada e dar continuidade ali, um cruzamento. Infelizmente essa é a realidade, né, mas num jogo que a gente não consegue vencer em casa, pensar agora no próximo adversário que é a Chapecoense no final de semana. Eu estou falando algum exagero aqui, Dimara, de que a obrigação agora aumentou em 6.214%? A Chapecoense, o Coritiba e tudo que vier pela frente. Curitiba ainda indicar, se não ganhar, né? Mas não ganhou do Vasco. Mas isso que a gente está falando. Então é todo mundo, não é só o Vasco. É a Chapecoense, é o Coritiba e daqui para frente. A situação é péssima. Vamos combinar. Por mais que a gente fale que é melhor e tal, mas a situação é horrorosa e os times estão desesperados. Precisa provar que é melhor dentro de campo. Exato. Não adianta, só na teoria, é tudo teoria. Não é isso. Agora, como está jogando o William?
O William, Aqui, houve uma jogando redescoberta, muito, não é, Ídolo? Qual é a O que teria explicação? acontecido, Ídolo? Que tipo de bênção o William recebeu para começar a jogar tanta bola? O Eduardo Paes tem a resposta mais afiada sobre o William especificamente. Não, eu não tenho a resposta. Quem tem a resposta é o William. Ele sempre fala. Ele fala? Tá Não, mas ele tá jogando muito bem. É o melhor jogador do Cruzeiro hoje. E ele tem Como que... vocês mudam de opinião rápido, hein? Eu ainda... 3 jogos já é o melhor. Não, antes dele entrar nessa reta final, eu vinha defendendo a tese que o Cruzeiro tem que reunir no time o William, o Alisson e o Arrascaeta. Eu mantenho essa ideia. Acho que o Arrascaeta, dentro desse formato do Cruzeiro, merece oportunidades. E pode entrar em vários lugares. Pode entrar na vaga do Marquinhos, pelo lado do campo. Pode entrar na vaga ou do Williams ou do Ariel por dentro. Então, há algumas possibilidades. E no final de semana ele vai ter essa chance, já que o Henrique não vai jogar, ele pode puxar o Williams para fazer o primeiro volante, deixar o Ariel e o Arrascaeta um pouco mais por dentro, o Alisson e o Marquinhos pelos lados, e lá na frente o William Bigode. E o Fábio... Você discorda ou concorda? Quanto a Arrascaeta, eu discordo. Eu acho que o Arrascaeta entra e parece um turista, olhando para o ar... O Arrascaeta seria o Cárdenas do Cruzeiro? Ele é melhor que o Cárdenas. Na minha opinião, se fosse para contratar para o meu time, você quer o Arrascaeta ou o Cárdenas? Eu ia preferir o Arrascaeta e dar um choque no cara. Porque o cara parece que está de férias. E, gente, o Fábio, você precisa parar de falhar, Fábio. Você precisa parar de falhar, porque falhou no gol. Falhou Aliás, no gol. a explicação para a melhora do William, como que ela entraria na análise do Fábio? Porque eles estão querendo me derrubar aqui, porque deu muito problema. Né? Que eu citei a questão de Deus, de religião aqui no último programa, é uma opinião minha. Eu acho que os jogadores forçam muito a barra. Não, mas eu quando concordo com a sua acerta e opinião. quando está bem, é Deus. Quando erra, esquecem dele. Então está na hora de lembrar também. Fábio está muito mal, o William tá muito bem. Ele é o melhor jogador do Cruzeiro da última semana. Ponto, igual a música do Titãs. Mas é curioso, O essa observação sua, as pessoas precisam respeitar. Né? Porque você não desrespeitou Deus, religião nenhuma. Né? Agora, ontem eu estava reparando, mas é impressionante mesmo. Sai um gol, a turma faz uma rodinha e... Sai um gol, a turma... E aí cava um pênalti e engana o árbitro. Mas aí cava um pênaltizinho. Nós estamos querendo te derrubar, não, porque inclusive no dia eu não estava aqui, se eu tivesse, eu ia cair mais que você, porque eu concordo e talvez até iria além. E o Dunga até falou sobre isso, pra você ver que a situação está ficando tão questionável como o Panzi colocou, e que não é nenhuma maluquice falar sobre isso. O técnico da seleção falou sobre isso. Mas isso não tem nenhuma relação com queda de rendimento, derrota ou vitória. Não, tem nada a ver. O negócio é bola na casinha e vamos que vamos. A gente vai embora, mas a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, pessoal.